Fala galera, tudo tranquilo? Bom, na aula de hoje daremos continuidade à função quadrática e hoje, só para vocês se organizarem, o que nós vamos fazer? Nós vamos relembrar de estudo dos sinais, ou aprender estudo dos sinais, e trabalhar com as inequações. Então, basicamente hoje falaremos de estudo dos sinais e mostraremos aonde nós vamos usar estudo dos sinais, que é nas inequações, beleza? Bom, então para a gente não perder tempo, vamos lá. Bom, aqui eu vou começar o estudo dos sinais. Claro, né? A minha função é y(ax) ao quadrado mais bx mais c. E aí nós vamos ter alguns casos. Então, teremos o primeiro caso, que simplesmente eu falo que o meu a é maior que zero, ou seja, lembrando, hein? Quando o a é maior que zero, a função tem concavidade para cima. E nesse primeiro caso, nós temos três situações. Como, Alessandro? Cara, essas três situações vão depender lá da aula de equação do segundo grau, em que, dependendo do delta, eu já sei se tem uma raiz, se tem duas raízes ou se não tem nenhuma raiz. Lembrando que, em função, raiz é aquele ponto que toca no eixo x em que a função passa sobre ele. Então, vamos lá. Primeiro caso. Concavidade voltada para cima, o que acontece? Está ali, ó, delta maior que zero, então toca em dois pontos no eixo x. E aí, tudo para cima positivo e tudo para baixo negativo, ou seja, entre as raízes negativo e fora das raízes positivo. Lembrando que exatamente na raiz igual a zero, beleza? Outro caso. Bom, aí você pode reparar que o delta é igual a zero. E se o delta é igual a zero, então quer dizer que x1 é igual a x2. Então eu tenho praticamente uma única raiz. Então, nós costumamos dizer que a parábola tangencia o eixo x. Então, se tangencia o eixo x, o delta tem que ser zero. Então, toca em apenas um ponto. E como é minha função? Existe dali para cima, o que vai acontecer para a gente? Logo, só terá valor positivo e igual a zero, que é exatamente nas raízes. E na outra, o que acontece? Como o delta é menor que zero, ele não possui raiz. E se não possui raiz, a nossa parábola não toca o eixo x. Logo, como ela é dali para cima, ela só terá valor positivo. Notem, só valor positivo e não terá igual a zero. Beleza? Segundo caso. Segundo caso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho minha função, só que agora o meu a é menor que zero. Se meu a é menor que zero, o que vai acontecer? O delta, aliás, a parábola terá concavidade voltada para baixo. E o delta eu vou colocar naquela situação em que ele vai ser maior que zero, igual a zero e menor que zero. E o que acontece? Bom, além da concavidade ser voltada para baixo, porque o a é menor que zero, eu faço o meu estudo dos sinais entre as raízes positivo, fora das raízes negativo. Exatamente nas raízes, igual a zero, beleza? Bom, aí nessa situação, eu tenho igual a zero e tenho menor que zero. Então, naquele caso ali, igual a zero, concavidade voltada para baixo, toca em um único ponto, tranquilo. Aí, daquele caso, teremos só valores negativos e igual a zero, que é exatamente na raiz. E quando o delta é menor que zero, não toca no eixo x. Logo, como a função existe dali para baixo do eixo x, então só teremos valores negativos. Beleza? Então, o que fica para a gente nessas duas primeiras telas aí da aula de hoje? Cara, estudo dos sinais vai depender exclusivamente, né, do valor de A, se a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo, e dos valores de delta. Então, eu calculo o delta, lembrando que o delta é o discriminante. E o que é o discriminante? B ao quadrado menos 4ac. Você calcula rapidamente, que é muito tranquilo, e você vai descobrir se a função toca em dois pontos, em apenas um ponto ou nenhum ponto. É isso que vai definir o meu estudo dos sinais. Perfeito? Outra coisa também. Lembra que eu falei para vocês? Olha, é importantíssimo, cara, porque tem algumas questões, inclusive a questão do Enem, quando você percebe que a função tangencia. Se for função de segundo grau e tangenciar o eixo x, significa que o delta é igual a zero. E, cara, quando você percebe isso, você dá uma velocidade de resolução das suas questões que você não tem ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tempo,
que eu gosto pra caramba de resolver exercício. Já te falei, sou concurseiro. E vamos resolver uma questão do Enem, para você ver como é que eu dei uma olhada na questão. E a questão, se eu vou para outro lado, as coordenadas do vértice, cara, eu ia trabalhar muito. Mas olha como é que nós fizemos rapidinho, ó. Bom, essa aí é a questão do Enem, muito bonita, muito bem elaborada. Tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aí ele me dá uma taça aí de vinho. E, aliás, nem é divina, a gente já relaciona, mas é uma taça de um líquido qualquer. Aí ele me deu a taça aí. Aí eu vejo o V, eu vejo o C ali, até então tá tudo bem. Aí eu chego mais um pouquinho para frente, ele me fala que aquela taça lá, no plano cartesiano, aquela parte que faz assim, é uma parábola determinada por essa lei de formação. Opa, já circulei porque eu acho que é importante. E aí eu desenrolar, adivinha o que ele quer saber? A altura do líquido. Lembrando que a altura do líquido no desenho é exatamente a distância da origem ao ponto C. Então, sem querer querendo, eu preciso descobrir o ponto C. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Eu tenho a função e tenho o gráfico, certo? E quero descobrir o C. Mas aí, quando eu olho para o desenho, olha o que está acontecendo. Eu tenho o eixo X e tenho a parábola. Opa, a parábola tangencia o eixo X. E se tangencia, calma aí, delta igual a zero. Cara, acabou a questão. Como assim, Alessandro? Bom, lembra da sua função? Você tem. O delta não tem que ser zero? Qual é a fórmula daquele delta, do discriminante? B ao quadrado menos 4AC. Você tem A, você tem B e quer saber o C. Substitui, cara. Substituindo, eu tenho ali, faço as minhas devidas contas, muito rápido, enquanto que C é igual a 6. Logo, a altura, a distância da origem até onde está o líquido, 6. Acabou a questão. Acredito que não demorou nem 2 minutos. Beleza? Se demorou, é porque eu fiquei enrolando ainda lendo devagarzinho isso daí. Perfeito? Cara, resolvido. Tranquilo? Bom, vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, que é o quê? Inequações. Aí eu vou aproveitar e falar de inequações do primeiro grau e inequações do segundo grau, beleza? Aí eu engato logo o estudo dos sinais, que eu acabei de falar agora da equação função do segundo grau, e vou implementar na minha inequação, beleza? Mas, com essa aula aqui, até então eu não tenho dado nenhuma aula de inequação, então vou falar primeiro de inequação do primeiro grau e depois falarei de inequação do segundo grau. Perfeito? Bom, mas eu preciso fazer o seguinte com vocês. Eu preciso, cara, de colocar na minha cabeça que ninguém sabe nada de nada de nada. Não briguem comigo. Eu preciso colocar na cabeça que ninguém sabe nada de nada. Para fazer o quê? Eu começar do zero, tá? Então, como eu estou começando do zero, eu vou falar de inequações e já estou falando aí para vocês que a inequação existe uma definição. Que é o quê, Alessandro? Na equação, a gente trabalha uma simples solução e na inequação, a gente tem a finalidade de expressar uma desigualdade. Tá, mas olha só, Alessandro, qual é a diferença? Equação tem o quê? Um sinal de igual. E a inequação? Como é que eu bato o olho e percebo que tem uma inequação? É porque tem aqueles símbolos que são símbolos particulares da inequação. Que são quais? Você já conhece. É o maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Então a gente tem uns símbolos específicos que eu bato o olho na questão e eu já sei que trata-se de uma desigualdade. E geralmente são esses quatro aí que vão aparecendo. Beleza? Bom, a diferença de equação para inequação, pelo menos quando eu bato o olho, é exatamente o símbolo que eu tenho. E os símbolos de desigualdades aparecem maior que, menor que, maior que, ou igual a, menor que ou igual a alguma coisa. Beleza? Bom, aí eu vou mostrar para vocês uns exemplos e eu vou começar de um exemplo bem abstrato, tá? Mas eu quero destacar para vocês inequação produto e inequação quociente. Então, produto, óbvio, tem um símbolo de multiplicação, inequação quociente, óbvio, tem um símbolo de divisão. E muitas das vezes vai aparecer o quê? No formato de fração.
Perfeito? Então tá. Para o nosso primeiro ponto, eu vou colocar para você, você vai ver, dar uma olhadinha aí, o nosso primeiro ponto de destaque dessa tela aí é exatamente que na inequação quociente nós vamos ter que tomar um pequeno cuidado, cara. Como aquilo ali é uma fração, lá embaixo não pode dar zero. Então ali embaixo, no denominador, tem que ser diferente de zero. Beleza? E quando eu for dar a resposta, você vai ver que sempre na parte de baixo, exatamente na raiz, terá uma bolinha aberta. O que é isso, Alessandro? Cara, para ali embaixo ser diferente de zero, o x não pode ser 3. Mas o que é o x3? Ah, é a raiz da parte de baixo. É exatamente o que zera a parte de baixo. E aí você vai ver que lá, quando eu começar a desenvolver, eu vou chamar a atenção de vocês e vou falar bem assim, gente, nesse ponto aqui que é a raiz, não pode ser igual a zero, lembra? Lembrei. Então, se naquele ponto não pode ser zero, então você tem que excluir a raiz. E para excluir a raiz na resposta, você vai ver que eu vou usar uma bolinha aberta. Bolinha aberta exclui. Bolinha fechada inclui. Perfeito? Então tá. Mas não esquece que eu vou usar isso aí, hein? E vou lembrar para vocês. Então vamos para o primeiro ali. O primeiro eu tenho exatamente a minha inequação. E aí eu tenho o primeiro passo. Eu vou fazer uma receitinha de bolo que vai servir para as demais, mas essa aqui eu vou falar bem devagarzinho. Então, primeira coisa, quando eu tenho inequação, Pão Doce, espera um pouquinho. Cara, por que você não saiu multiplicando, que dava uma inequação do segundo grau e você resolve? Eu falei, não, cara, como é o primeiro exemplo, eu vou resolver passo a passo, mesmo porque eu não sei qual é o tipo de inequação que vai cair. Já pensou se tivesse assim, x mais 2 que multiplica x menos 3 que multiplica x mais 4? Aí ferrou. Se você sair multiplicando tudo, vai dar uma inequação do terceiro grau. E se tivesse mais um parênteses, inequação do quarto grau? Você já pensou? Cara, nós aprendemos com base no ensino médio até chegar mais ou menos em inequação do segundo grau. Então, por isso que a gente ensina de uma maneira que você consiga resolver na hora, tá? Isso é, né? Que quando você tem as nossas equações algébricas, aí você tem outras ferramentas, você consegue resolver equações de terceiro, quarto, quinto grau, mas aí já foge a esfera que não é para nosso objetivo, entendeu? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é atribuir variáveis a cada fator. O que é isso? Eu vou pegar cada um ali e vou chamar de uma letra qualquer. Então esse primeiro eu vou chamar de A e o segundo eu vou chamar de B. Aí, sem querer querendo, por que você faz isso, cara? Porque quando eu chamo cada fator de uma letra, é como se eu tivesse uma função. Por exemplo, eu tenho a função A, x mais 2. Eu tenho a função B, x menos 3. Então, como aquela função é x mais 2, é uma função do primeiro grau, e como aquela outra B é x menos 3, é uma função do primeiro grau. Beleza? Segundo passo. Segundo passo é pegar exatamente aquilo ali, igualar a zero e encontrar as raízes. Bom, então, o que eu vou fazer? Pegar x mais 2, igual a zero, e para encontrar as raízes, encontrar o valor de x. Então, eu encontrei por primeiro x menos 2 como a primeira raiz da função A, e x mais 3, a segunda raiz da função B. Terceiro passo. Bom, terceiro passo, eu vou fazer estudos sinais. Então, vou colocar, óbvio, né, o eixo x e colocar as raízes. E lembrando, a minha função tem que passar em cima da raiz. Como A e B são funções do primeiro grau, vai ter que gerar retas. E mais, né? Como o x ali está positivo, ó, crescente. Como o x ali está positivo, ó, crescente. Mas, Alessandro, o x é menos 2. Eu falei, não. A raiz é menos 2. Lá na minha função, que eu tenho A igual a x mais B, você pode ver que o seu x ali, lembra do y igual a x mais B? O azinho sendo positivo, crescente. Então vamos lá. Bom, a minha primeira função é crescente passando numa raiz menos 2. Para cima positivo, para baixo negativo. A minha segunda função é crescente também, passando na raiz 3. Para cima positivo, para baixo negativo. Beleza? Muito facinho. Terceiro passo. O quarto passo, desculpa. Dar a solução. Então eu estou lá. A, B e a multiplicação de A por B. Lembra? Que se eu troquei lá no comecinho, cada fator por A por uma letra, quando eu falo que o primeiro é A e o segundo é B, se eles estão multiplicando é A vezes B.
beleza? Então, vou fazer a primeira reta ali, coloquei a raiz menos 2, então, antes de menos 2, negativo, e depois de menos 2, positivo. Estudo os sinais que eu fiz em cima, beleza? Aí, vou fazer a mesma coisa com o outro, antes de 3, tudo negativo, e depois de 3, tudo positivo. Agora, o que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer o seguinte, faço a reta, que é a solução que eu estou querendo, e na solução que eu estou querendo, eu faço algumas verticais nas raízes, cortando todo mundo. Aí na segunda vertical, cortando todo mundo. E agora eu vou trabalhar junto com vocês para vocês me ajudarem a dar solução. Bom, como ali embaixo é A vezes B, sinais iguais na multiplicação, eu tenho positivo. Sinais diferentes na multiplicação, eu tenho negativo. E sinais iguais na multiplicação, eu tenho positivo. Beleza? Cara, lembrei. Então tá. Como que vai dar a resposta, Alessandro? Cara, a resposta é o seguinte. Para você saber se você vai pegar positivo ou negativo ali, você vai voltar lá para a sua inequação. Volta para a sua inequação. Voltou para a sua inequação? Olha bem a sua inequação lá. Grifei de verdinho. Ela é o quê? Menor ou igual a zero. E o que é o número menor do que zero? É um número negativo ou positivo? Negativo. Então, já sei que eu vou pegar aonde o sinal deu o resultado negativo. Entre menos 2 e 3. Solução. Solução sempre vai ter x pertence aos reais. Tal que, aí você coloca a sua resposta. O que eu quero está entre menos 2 e 3. Como tem lá na inequação o sinalzinho de igualdade, permaneceu o sinalzinho de igualdade. Como assim, Alessandro? Se fosse x mais 2 que multiplica x menos 3 menor do que zero, a resposta seria menos 2 menor do que x e menor do que 3. Mas como tem igualdade, eu coloquei igualdade. Perfeito? Então tá. Receitinha de bolo está pronta. Primeiro passo, deu uma variável. Segundo passo, iguala a zero enquanto as raízes. Terceiro passo, faça o estudo dos sinais das devidas funções. Beleza. Quarto passo, dê a solução. Coloque todos os estudos dos sinais, avalie se há uma multiplicação, então sinais iguais, sinais diferentes, você vai vendo se é mais ou menos. Para dar a resposta, você volta na inequação e faz o quê? Tenta descobrir o que ele quer, se é um sinal positivo ou negativo. Dependendo como for, dê a sua resposta. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, letra B. Na letra B, eu tenho inequação quociente. Por quê? Porque ele tem divisão. Lembrem, ali embaixo não pode dar zero, porque é um denominador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é excluir a raiz 3 lá na minha resposta. Não posso esquecer. Então tá bom. Aí vocês me ajudam a lembrar. Primeiro passo, atribuir variáveis. Não é isso? Então, o primeiro eu chamei de A, o segundo eu chamei de B. Em cima A, embaixo B. Beleza. Segundo passo, fazer o quê? Igualar a zero. Então, igualando a zero, x mais 2 igual a zero, x menos 3 igual a zero. Perfeito. Igualzinho eu fiz no outro. Achei as raízes, menos 2 e 3. Óbvio, é a mesma coisa, eu só coloquei dividindo, então não tem muito problema. Terceiro passo, faço estudos sinais, mesmo gráfico, crescente passando em menos 2, crescente passando em 3, positivo e negativo, beleza. Alessandro, quarto, qual é a solução? A solução, vou fazer a mesma coisa. Estudos sinais para a primeira, para a segunda, perfeito. Aí eu vou colocar aquelas horizontais passando em todas as raízes. Vou chegar aqui, menos com menos é mais, menos com mais é menos, opa, positivo. Agora, o que a gente vai fazer? Vou voltar para lá, voltando, e vou analisar. O que eu quero é menor ou igual a zero. Se é menor ou igual a zero, eu quero negativo. Perfeito. Mas vem cá, Alessandro, e aquele lance lá que embaixo não pode ser zero? Ah, então, como lá embaixo não pode ser zero, quem é que zera a parte de baixo? 3. E quem é o 3? A raiz. Então você vai ter que excluir aquela raiz. E sabe como é que você exclui em retas? Bolinha aberta. É por isso, se você olhar lá, bolinha fechada no menos 2 e bolinha aberta no 3. Por que tem aquela bolinha aberta? Cara, tem aquela bolinha aberta porque lá na inequação não pode ser 3, porque se for 3, o denominador zera. É só lembrar disso, cara. Quando for divisão,
você tem que se ligar que sempre será bolinha aberta, porque na raiz é o que zera o denominador. Aí você vai colocar. Notem que a resposta parece a mesma, mas tem um detalhezinho. Ó, vou pegar lá, aí a minha resposta está sendo dada ali, A, B e A dividido por B, e você pode ver que lá na solução, entre a letra A e a letra B tem uma diferença. Você pode ver que menos 2 menor ou igual a x, mas apenas menor do que 3. Sumiu o sinal de igualdade. Por que sumiu o sinal de igualdade, Alessandro? Mas lá tem igual, Alessandro. Tinha que ter igual ali. Eu falei, não. Ali não pode ser igual a 3, porque senão zera a parte de baixo. Beleza? Bom, como vocês estão vendo, muita cor, muita rabisco e tal. Mas, cara, basta vocês pegarem a manha. Mas vocês fazem rápido, cara. É muito rápido. E o melhor, como tem muita gente que corre disso daí, se você pegar a manha, você vai falar assim, cara, tomara que dê aquilo ali. Por quê? Porque ou faz, ou faz. Pegou a manha, acabou, cara. Resolver. É só ter um pouquinho de paciência mesmo. Mas ela é boa também até para revisar, porque ela revisa tudo. Revisa conceitos, tá vendo? Eu já olho ali que é uma reta, eu já sei que faz uma função do primeiro grau, tal, passa na raiz. Então revisa muita coisa ao mesmo tempo, tá? Bom, vamos avançar um pouquinho mais? Avançando um pouquinho mais, eu vou falar de inequações do segundo grau. Aí, o conceito é o mesmo, Alessandro, do jeito de fazer? Mesma coisa. A única coisa que você vai perceber é que na hora do estudo dos meus sinais, você vai ver que não vai dar uma reta, vai dar uma parábola. Só isso. Mas o jeito de fazer continua o mesmo. Quer ver? Ó, eu tenho a primeira inequação ali. O que eu vou fazer no primeiro passo? Atribuir uma variável. O que eu vou fazer no segundo passo? Igualar a zero e encontrar as raízes. Igualei a zero. Aí, claro, né? Tem uns gêniozinhos aí, uns caras muito feras, que bate o olho e já sabe a raiz. Por quê? Porque eles fazem o consome-produto. Então, o consome-produto eu achei 2 e 3. Tá, terceiro passo. Terceiro passo, fazer estudo dos sinais. Então, x ao quadrado menos 5x mais c é uma parábola, por isso que eu chamo de uma variável, chamei que eu leio de função. E pelo fato do coeficiente de x ao quadrado ser positivo, concavidade para cima. E como eu encontrei duas raízes, passa no 2 e passa no 3. Para cima positivo, para baixo negativo. Perfeito. Quarto passo, vou dar a solução. Então, entre 2 e 3 é negativo, antes de 2 positivo, antes de 3 positivo também. Aí eu vou voltar na minha equação para saber o que eu quero. E naquele caso ali, a minha equação é menor ou igual a zero. E o que é o número menor que zero? Negativo. Então, lá naquela reta que eu acabei de fazer, eu vou chegar ali e vou descobrir onde tem negativo, entre 2 e 3. Está dada a resposta. Como tem igualdade ali, eu já coloco, x pertence aos reais, está o quê? 2 é menor ou igual que x, menor ou igual que 3. Por que tem igual ali, Alessandro? Porque na equação tem igual. Mas você não falou que tem que olhar o denominador? Pois é, ali não tem denominador. Então pode ser igual a 2 e pode ser igual a 3, sem problema nenhum, porque ele falou que é menor ou igual a zero. Beleza? Rápido, cara. Vamos para outra? Olha só. Nessa daqui, vou fazer a mesma coisa. Olha lá, primeiro passo, deu uma variável. Qual é a minha função? Uma parábola. Concavidade para onde? Para cima. O que eu tenho que fazer? Segundo passo, igualar a zero e encontrar as raízes. Opa, mas como são duas raízes iguais, só toque um ponto, tangencia. Isso. E como a concavidade é voltada para cima, só tem um valor positivo. Tá, e aí? Aí, quarto passo, dá a solução. Então, eu tenho ali o ponto 2, que é bolinha fechada porque é igual, e só positivo. Como ele quer maior ou igual a zero, ou seja, ele quer igual a zero e positivo. Então, todas as soluções que apareceram no meu desenho, eu quero. Se apareceu todas as soluções, eu vou falar o que é o quê? Todos os números reais. Pronto. Resolvido. Ó. Bom, aí eu vou apelar um pouquinho. Agora você vai ver que eu estou misturando uma função do primeiro grau, você vai perceber, e eu estou misturando uma função do segundo grau. E além disso, é uma inequação produto, que poderia ser quociente, tá? Bom, então o primeiro passo. Um é A, outro é B. Tem diferença, Alessandro? Não, tanto faz. Letra, eu poderia até chamar assim, fx, g de x, mas eu chamo logo A, B, C, D, pronto. Eu pego uma sequência e acabou, tá? Segundo passo, igualar a zero e encontrar as raízes. Pronto. Igualei a zero cada uma, encontrei as raízes. Só que A é uma função do primeiro grau e B é uma função do segundo grau.
Então, naquele caso, eu vou, terceiro passo, fazer o estudo dos sinais. O primeiro é uma reta crescente que toca no -1, positivo e negativo. O segundo, a concavidade é para cima, e nesse caso eu tenho, como passando em raiz 2 e 5, para cima positivo, entre ela é negativo, tranquilo. Quarto passo, colocar todos esses sinais que eu coloquei na minha solução. Então a minha solução ali vai ser antes de -1 negativo, depois de -1 tudo positivo. Lembrando que esses sinais positivo e negativo não é de x, cara. Aqueles sinais aparecem devido ao y, tá? Para cima positivo, para baixo negativo. Aí eu coloquei depois de -1 positivo e antes de -1 negativo, porque eu olhei os estudos sinais. Aí o B, entre 2 e 5 negativo, antes de 2 e depois de 5 tudo positivo. Aí faço uma reta para um, para outro e para outro, beleza? Aí o que eu quero mesmo? A vezes B. Aí A vezes B, aí pelo fato de ser um sinal de igualdade lá, as bolinhas são fechadas. Fechada no -1, fechada no 2 e fechada no 5. O que eu vou fazer agora? Estudo dos sinais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, que são sinais diferentes, menos. E mais com mais, que são sinais iguais, positivo. Fiquei em dúvida. Alessandro, qual sinal que eu pego? Negativo ou positivo? Cara, vamos voltar lá para a nossa equação. E eu estou vendo que é menor do que zero. Menor do que zero é negativo. E onde tem sinal negativo? Antes do -1 e entre 2 e 5. E como é que você vai dar o valor? Bom, primeiro, aquilo ali tem um sinal de igualdade, não tem? Tem. Então, todas as bolinhas são fechadas. São? São. Perfeito. É uma inequação quociente? Não. Então, não precisa excluir as raízes. Não. E outra coisa. As raízes que eu falo são raízes do denominador, quando houver. Naquele caso, como inequação produto, eu já sei que vai ter o sinal de igualdade. Então, os valores são x pertence aos reais tal que x é menor ou igual a -1 e x menos 2 e o x entre -2 e 5. -2 não, né? Desculpa. Naquele caso ali, 2 e 5, tá? Aí depois vocês acertam aí. Que apareceu um sinalzinho de negativo ali, mas aquele sinal ali foi erro de digitação mesmo, tá? Então coloca lá. Resposta certa, né? X menor ou igual que -1 e 2 menor ou igual que x e menor ou igual que 5. Tranquilo? Então, vamos que vamos, amigos. Bom, aí, para finalizar, cara, é mais para quem vai fazer aquelas paulistas, colégio militar e tudo. Eu não sei se vocês repararam, né? Mas eu fiquei quietinho, porque eu já sabia que ia chegar esse caso especial. Mas todas as inequações que eu resolvi, sempre a minha base, meu ponto de partida era o zero. Sempre. E você pode ver que o meu ponto de partida aí não é o zero, é o 1. Então você tem que entender que quando você resolve uma desigualdade, você está trabalhando com infinitos valores. Então, de maneira nenhuma nesse caso aí, você pode simplesmente falar, quando aqui x menos 1 está dividindo, passa para lá multiplicando. Cara, mas você vai tomar na cabeça feio. E pior, é uma coisa algébrica que é fácil de resolver, só que você vai ser seduzido, vai querer passar para lá multiplicando. Cara, na equação não faça isso, tá? Não faça isso. É chamar de caso especial, não é à toa. Tá, como é que eu resolvo? Cara, se nosso ponto, a nossa referência é o zero, só tem um jeito, tirar aquele 1 dali, passando para o outro lado. E se eu passar para o outro lado, o que vai acontecer? Eu já venho aqui, ele que é positivo ficou negativo. Aí sim, ó, a minha referência é o zero. Tá, mas o que eu faço daquele lado ali? Você vai tirar mínimo. Embaixo de -1 é 1, né? Então, o mínimo de x menos 1 e 1 é x menos 1. Aí o que eu fiz? X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Vezes 2x mais 6, 2x mais 6. Menos x menos 1 dividido por 1 dá x menos 1. Vezes 1, tá lá, x menos 1. Bom, aquele menos 1, ele tem o poder de trocar todos os sinais ali de dentro. Então, trocando os sinais, você pode ver que o x ficou negativo e que o menos 1 ficou positivo. Beleza? Fazendo continhas, eu descubro que 2x menos x dá x e que 6 mais 1 dá 7.
sobre x menos 1. Agora, praticamente eu tenho uma inequação que eu consigo resolver em que minha referência é o zero. Vamos resolver? Rapidinho. Ó, x mais 7 sobre x menos 1 menor ou igual a zero. Primeiro passo, coloca as variáveis. Segundo passo, igual a zero e encontra as raízes. Segundo passo, estuda os sinais. Como tanto a quanto b é uma função do primeiro grau, são retas crescentes, passando em cima do menos 7, em cima do 1, e aí eu venho dar a solução. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, determino, não sei de onde que eu tirei aquilo ali, o 3, mas ali, esquece aquele 3 que está ali que não tem nada a ver, que a raiz realmente é 1, mas ele apareceu ali, e aí eu coloco lá, ó. Você pode ver que o x menos 1, eu estou tirando o 1, porque o 1 é raiz, e aquilo ali é uma inequação quociente. Na parte de baixo não pode ser raiz, então para excluir aquela raiz, eu coloco bolinha aberta, certo? Então, esquecendo aquele 3, que aquele 3 ali é um avulso, e olhando para a parte de baixo eu percebo que é bolinha fechada no menos 7 e bolinha aberta no 1, beleza? Aí, resultado da minha brincadeira. Menos com menos dá mais com menos dá menos e mais. Tá, e aí, o que você vai fazer? Cara, eu preciso saber o que eu quero. Aí eu vou olhar para a minha equação e descobrir que se é menor que zero, tem que ser negativo. E negativo está ali no meio. Aí vamos dar a resposta? Dando a resposta. Então a parte de cima, B, a parte de baixo, e A dividido por B, está ali o que eu quero de solução da minha equação. Aí logo, x pertence aos reais, está o quê? Menos 7 menor ou igual, porque o menos 7 na parte de cima pode ser igual, e x menor do que 1. Beleza? Por que só menor do que 1? Porque o 1 na parte de baixo, ele faz parte do denominador. E a raiz daquele ali não pode ser colocado como resposta, porque se eu substituir naquele xzinho, zero a parte de baixo. Então só tem um jeito de eu excluir ele, colocando a bolinha aberta. E uma vez a bolinha é aberta, não tem um símbolo de igualdade. Beleza? Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Claro que hoje é uma aula bem abstrata, né? Mas se faz necessário, não tem jeito. E aí eu finalizo na próxima aula com as questões de lei de formação. E uma vez falando de lei de formação, eu parto para os exercícios e misturo toda a sequência de matéria que eu dei até agora. Tá bom?